Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Croesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um coadjuvante muito importante na nossa conduta nutricional. Hoje vamos falar sobre probióticos, como usá-los. Então, bora lá? Bom, Nutri, eu atuo já há quase 10 anos na área de modulação intestinal, sigo estudando, aplico o que eu leio nos artigos científicos com os meus pacientes, criei meus protocolos de atendimento com foco ali, com esse direcionamento da saúde da microbiota intestinal e sigo estudando e vendo as novidades, o que temos de novo para aplicar e melhorar esse ambiente. Fato é que eu sou muito grata aos probióticos porque eles me apresentaram esse mundo, esse universo da microbiota intestinal que eu sou apaixonada e que me fez querer estudar pro resto da vida esse tema e venho estudando desde então, criando conteúdo nas redes sociais, como esse vídeo que você está assistindo, e também criando cursos para auxiliar profissionais da área da saúde a aplicarem todo esse aprendizado de forma muito científica, né, que a gente ainda tem muitas pesquisas ocorrendo para entender um pouco melhor, de forma prática nos seus atendimentos. São muitos artigos que saem diariamente e não dá para acompanhar todos. Eu não consigo acompanhar todos. Imagine um profissional que não entende nada dessa área, não sabe o básico. Pensando nisso, eu gosto sempre de trazer informações para quebrar alguns mitos e crenças que acabam crescendo aí no meio da internet com alguns conceitos não muito corretos, vamos dizer assim. Um deles que eu venho levantando a bandeira, tentando quebrar, é a questão de que probiótico modula a microbiota intestinal. A gente precisa entender que probiótico, ele não tem esse potencial de modular a microbiota sozinho. Ele tem efeitos sim, ele pode ajudar a nossa microbiota a se reestabelecer, a se reequilibrar, ele pode contribuir como um coadjuvante. Mas o que de fato modula a nossa microbiota é o estilo de vida que a gente tem, é cuidar dos pilares da modulação intestinal, é dar atenção ao contexto alimentar, a questão de estresse, sono, atividade física, digestão e outros elementos que possam influenciar uma microbiota saudável. O probiótico, ele é um coadjuvante no tratamento do paciente. E não só com foco em saúde intestinal, mas com foco em ajudar a tratar várias condições que podem ou não ter início na microbiota. A gente sabe que essas bactérias, elas produzem metabólitos que interagem com o metabolismo do hospedeiro. Isso independente do tipo de disbiose, do grau de disbiose, da presença de disbiose. Existem pacientes que têm ali um equilíbrio da microbiota, apresentam constipação e o probiótico pode ser um importante aliado no tratamento dessa constipação, porque todas as substâncias produzidas por ele podem ajudar nesse processo de motilidade, fazendo com que o intestino funcione adequadamente, corrigindo então essa constipação. Mas a gente precisa entender que o uso do probiótico, ele não precisa estar atrelado à questão de meu paciente ter ou não ter disbiose. Eu posso utilizar, independente desse diagnóstico, para tratar condições pontuais. Hoje, os estudos que a gente tem publicado, a maioria são com foco, tem esse direcionamento de tratar algumas condições. Então, por exemplo, o meu trabalho do doutorado, do mestrado, a gente pegou mulheres com excesso de peso e avaliou se o probiótico ele era um upgrade para melhorar essa perda de peso no programa de emagrecimento de uma dieta hipocalórica em mulheres acima do peso, com obesidade grau 1 e 2. E assim
a gente focou em parâmetros relacionados a peso, né? Então, antropometria, composição corporal, e também alguns parâmetros laboratoriais que têm relação com a obesidade, como controle glicêmico, perfil lipídico, né? Para avaliar se poderia também melhorar esses parâmetros que é muito comum estar alterado nesse público. Dessa forma, a gente não focou em modular a microbiota em si e a partir daí ter efeitos A, B ou C. A gente focou em usar o probiótico e avaliar se ele melhorava esses parâmetros nessas mulheres. E num segundo momento, a gente avaliou sim essa questão de microbiota e de metabolômica para avaliar se realmente eles poderiam modificar a microbiota, se eles poderiam modificar o metabolismo e se esse seria o mecanismo de ação pelo qual levava a melhora nos parâmetros avaliados. Todos os estudos, de uma maneira geral, eles têm essa linha. Eles pegam um público com uma doença e utilizam e testam um probiótico por um tempo e avalia se ele tem um resultado em ajudar no tratamento daquela condição que o paciente tem ou do sintoma, né? Raros são os estudos que aplicam um probiótico e que avaliam o impacto na microbiota. Então, até hoje, parando para pensar em exame de sequenciamento da microbiota, a gente não tem recurso científico para dizer que se uma bactéria X está reduzida e ela é importante ser aumentada, eu tenho que suplementar a bactéria tal. A gente não tem essa informação, esse dado na literatura. Talvez seja o futuro aí dos estudos científicos de entender o papel de cada uma, porque existe uma interação muito importante entre esses micro-organismos. Então, as bactérias, elas interagem entre si. Então, oferecer um probiótico X não significa o aumento daquela bactéria na microbiota. Ela, por meio de seus metabólitos, pode estimular o crescimento de uma outra bactéria que não tem nada a ver com ela, que não é do gênero dela, que não é do filo dela. Então, é uma relação, uma interação muito complexa que a gente ainda não conhece e que a gente está aprendendo com os estudos, com o avançar da ciência. Então, o que a gente tem que ter em mente? Probióticos são coadjuvantes. Um coadjuvante, um forte aliado do profissional da saúde, que pode lançar mão da prescrição dele para auxiliar no tratamento de diferentes condições, não só direcionadas para condições intestinais, como diarreia, constipação, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, mas passando por outras condições como emagrecimento, controle glicêmico, dislipidemia, tratamento de síndromes dos ovários policísticos e outras condições que ele pode atuar auxiliando no tratamento. Lembrando que o protagonismo, no caso da nutrição, é a dieta. A dieta é a base, a dieta vai manter esses resultados. Não adianta eu colocar bactérias que vão estimular o crescimento de outras bactérias, a produção de metabólitos positivos, se eu não dou o substrato adequado para manter as bactérias benéficas na minha microbiota, para manter esses metabólitos positivos sendo produzidos. É como se fosse jogar dinheiro fora. Então, precisa ter essa linha. A dieta, ela vai modular a microbiota e o probiótico vai ser um coadjuvante que vai me ajudar a ter resultados em parâmetros que eu quero melhorar no meu paciente e vai ajudar a minha microbiota também a se manter ali, a se recuperar de toda essa questão de se tiver uma disbiose ou a se manter se ela estiver em equilíbrio. Bom, Nutri, esse vídeo é um vídeo super necessário de que quando eu levanto a bandeira sobre modulação intestinal, que probiótico não modula, não significa que eu não uso na minha prática clínica e que estou desestimulando os profissionais a utilizarem. Eu quero que vocês entendam que uma coisa é modulação intestinal, outra coisa é o uso de probióticos, e que são coisas distintas.
que não necessariamente para modular microbiota eu preciso de probióticos e eu posso utilizar probióticos sem focar em modular microbiota intestinal. E que eles são meros coadjuvantes que podem ajudar a trazer resultados para o paciente que deseja ter a melhora da sua saúde. E eu tenho um convite super especial para você, Nutri. Essa semana eu estou lançando um curso novo, onde vai te ensinar do beabá a prescrever probióticos com segurança, com os pés nas costas, para qualquer paciente, para te ajudar a entregar mais resultados para os seus pacientes e, assim, ajudar nesse tratamento, né, nesse acompanhamento dos seus pacientes. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você se inscrever nesse curso. Ele é um curso mais completo do mercado, que fala tudo, absolutamente tudo, sobre probióticos, a indicação, o momento de se utilizar e quais os melhores probióticos para cada situação para você ter os resultados que deseja e ajudar os seus pacientes a terem mais saúde e alcançarem os resultados ao qual ele te procurou para você auxiliar nessa jornada. Então, já clica aqui no link, se inscreva e venha fazer parte desse grupo que está crescendo, que prescreve probióticos com segurança, sem precisar fazer prescrições padronizadas para todo mundo, uma vez que cada ser é único e nem sempre a fórmula que você prescreve para um paciente vai funcionar muito bem para o outro. Te espero lá no curso. Um grande beijo. Tchau!